Bem-vindos a mais uma devocional. 1 João, capítulo 3. É a continuação do capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2 tem um parágrafo, os filhos de Deus. E aqui continua nesse mesmo assunto. O versículo 3. Porque nós somos filhos de Deus, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha que lindo. De fato somos filhos de Deus. É o grande amor que o Pai nos deu, ao ponto de nos adotar como seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por que o mundo nos odeia? Porque odeiam Deus. Deus é o nosso Pai. Como que ele vai odiar o Pai e gostar dos filhos? Nós somos parecidos com Deus. Somos a expressão de Deus. Temos as características de Deus. A semente do Espírito Santo, a divina semente está em nós. Deus está produzindo em nós o seu caráter. É por isso que o mundo nos odeia. O mundo odeia a justiça, odeia que fale contra o pecado, odeia a santidade, odeia as coisas de Deus. É lógico que ele vai nos odiar. Então continua. O versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, muito profundo. Você é filho de Deus, mas você ainda não é perfeito. Nós não somos aquilo que ainda iremos ser. Estamos num processo. E quando vai terminar esse processo? Quando ele se manifestar. É impossível sermos perfeitos aqui nessa vida. Somente quando Jesus voltar, ou somente quando nós morrermos e irmos para a glória, seremos perfeitos. Conheceremos Deus como nós somos conhecidos. Então isso aqui é uma coisa muito, muito firme, muito poderosa, porque nós o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se eu tenho esperança que eu vou para o céu, eu tenho que me purificar. Se eu tenho esperança que eu vou para Deus, eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Então, é impossível eu querer estar com Deus para toda a eternidade se eu viver uma vida impura aqui. Porque quando eu for para Ele, lá eu serei totalmente perfeito. Então, aqui nesse mundo, eu tenho que lutar para cada dia ser melhor. Isso é uma prova de dizer para Deus, eu amo o Senhor. Quando eu amo, ando de acordo com a vontade dEle. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Grife esse versículo, tá? Grife esse versículo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aqui está uma definição de pecado. O pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É você transgredir uma lei. Deus deu as leis. Toda vez que eu transgrido uma lei de Deus, isso é pecado. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Aqui, a partir do versículo 6, tem um ensino muito profundo para nós. Muitas pessoas dizem, eu sou de Deus. E se eu pecar, eu perco a minha salvação? Eu sou de Deus. Eu tenho Jesus na minha vida. E se eu pecar, eu vou para o inferno? Muitas igrejas pregam isto. Falam para a igreja, pessoas de Deus, se você pecar, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. E aí é a religião do medo. As pessoas servem a Deus não porque o amam e querem agradá-lo, mas porque tem medo da condenação. Eu tenho que ter temor, tá? Temor de levá-lo a sério. Porque se eu não levá-lo a sério, eu realmente serei condenado. Mas não aquela coisa de castigo o tempo todo e perder a salvação, ao ponto de se eu pecar, eu vou para o inferno. Eu quero que você perceba o que o apóstolo João vai estar dizendo aqui no versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Aqui, esse está é um verbo muito importante para nós entendermos. Em outras versões está permanece no pecado.
Presta atenção. Todo aquele que nele permanece não vive no pecado. Não vive no pecado. Presta atenção nisso. Uma coisa é você viver pecando e outra coisa é você pecar. Viver pecando é hábito, pecar é acidente de percurso. Viver pecando é fazer do pecado um modo de vida, um estilo de vida. Pecar é você fazer da santidade o estilo de vida e o pecado é um acidente. Então uma coisa é você viver em pecado, estar em pecado, e outra coisa é você pecar. Quem é de Deus de fato peca, mas não vive no pecado. Quando ele peca, ele se arrepende, ele chora e volta para Deus. Ele não consegue ficar na impureza, porque aquele que o chamou é justo e quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. Então presta atenção. Todo aquele que está no pecado, que vive no pecado, não o viu nem o conheceu. Pessoas dentro das igrejas que vivem no pecado não conhecem Deus. Conhecem uma religião. Tentam se enganar ou enganar os outros, mas não conhecem Deus. Porque uma prova de que uma pessoa é de Deus é que ela não vive no pecado. Ela não vive pecando. Ela peca, mas ela não tem o hábito do pecado no dia a dia. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixe que ninguém os engane. Principalmente, não deixe que você se engane. Cuidado para não ser enganado pela sua própria carne. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica aquilo que Deus quer, obedece aos seus mandamentos, é justo. Justificado por Cristo, como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo. Que pratica o pecado é do diabo, porque o pecado vem pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Grifa essa parte do versículo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E o que é destruir as obras do diabo? É nos livrar da escravidão do pecado. Agora eu posso escolher uma vida santa. Agora eu posso escolher servir Deus. É só você ter isso em mente, é a decisão da minha vida. Como que eu vou continuar pecando uma vez que eu conheci o que é puro, o que é luz? Como que eu vou viver nas trevas? Como que eu vou viver na imundície se agora eu sei o que é estar limpo? Para isso veio o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive no pecado. Ele erra, mas não vive errando. Porque a semente de Deus, que é o Espírito Santo, permanece nele. Ele não pode estar no pecado, ele não pode viver no pecado porque é nascido de Deus. O Espírito Santo pesa a nossa consciência. Nos sentimos maus. Deus nos disciplina, as coisas começam a dar tudo errado na nossa vida. É por isso que tem muita gente no mundo que erra e não sofre as consequências aqui, porque vão sofrer na eternidade. São ricas, têm saúde, têm dinheiro, têm tudo. Vivem uma vida de prazer, mas vão para o inferno. Agora, um cristão que comete erros, na hora Deus pesa a mão. Vem uma enfermidade para que ele pense, peraí, alguma coisa está errada. Deus breca, Deus põe freios, Deus nos ama. Então todas as vezes que você for disciplinado por Deus, agradeça-o, porque ele faz conta de você, ele trata você como filho, para não ser condenado com o mundo. Então se eu vivo pecando é porque eu não sou filho de Deus. Agora se eu peco e sofro as consequências de Deus, é porque eu tenho um pai que está me ensinando. E eu vou para o céu, porque eu sou dele. Leve a sério sua vida espiritual. O versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, quem não faz o que é correto, não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Duas coisas que João bate na tecla, tá? Sobre justiça, conhecimento
de você viver aquilo que Deus diz para você viver e amar o próximo. Então aqui sabemos a diferença entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem é filho de Deus pratica justiça e ama o seu irmão. Pronto. Simples assim. Você quer saber quem são os filhos de Deus? É quem pratica justiça. Quem anda de acordo com a vontade de Deus. Quem tem uma vida santa. E vida santa não é uma vida sem erros, mas é uma vida sem pecados não confessados. Toda vez que eu erro, eu me arrependo na hora. E não deixo para me arrepender só no outro dia, mas na hora. E eu volto para Deus na hora e me entristeço e digo, cada dia mais, eu preciso melhorar e com a tua ajuda eu vou melhorar. E amar o seu irmão. E aí ele entra no amor fraternal. E esta é a mensagem, versículo 11, que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Caim era do maligno e odiava Abel, que era de Deus, que era justo. Não se admirem que o mundo odeie vocês. Não admire. Porque quando o mundo odeia, ele faz aquilo que lhe é pertinente. Quando o Filho de Deus ama, ele faz aquilo que é da sua essência. Porque a essência de Deus é o amor, a essência do maligno é o ódio. O mundo jaz no maligno. Se vocês são odiados aqui neste mundo, não se admirem. É uma prova viva de que vocês não são do mundo, vocês são de Deus. O versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. E quem não ama permanece na morte. Grifo o versículo 14. A comunhão que eu tenho com Deus é determinada pelo amor ao meu próximo. É o tema de João. E ele diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida, da condenação para a salvação, do inferno para o céu, porque amamos o nosso irmão. Se não amamos os nossos irmãos, estamos ainda na morte. Você costuma falar mal dos teus irmãos? Você costuma criticar aquelas pessoas que você não concordam com o jeito delas? Você costuma fofocar? Você está entrando num terreno muito perigoso, que é o terreno do pecado. Como que eu vou amar a Deus a quem não vejo se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Como eu posso dizer para o pai, eu amo o Senhor e não gosto do Filho de Deus? É impossível. Já parou para pensar nisso? Que os filhos de Deus têm falhas como você tem também? Que as pessoas que convivem com você na igreja têm falhas como você tem também? Então, se o amor não estiver aqui, não tem o porquê estarmos aqui. Então pare de falar por trás, pare de fofocar, pare de implicar, pare de fazer palavras duras. A igreja é um laboratório. É aqui que nós aprendemos a sermos realmente filhos de Deus. Por quê? Porque tem algumas pessoas difíceis, como eu sou difícil e como você é. E nós convivemos juntos. Se nós não tivermos amor e paciência uns com os outros, não tem o porquê estarmos aqui. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Se não amamos é porque ainda estamos na morte. Palavras pesadas, mas é a realidade. Versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha que profundo isso. Profundo e forte. Quem odeia o seu irmão é assassino. É assassino. Aqui é bem aquela coisa do cristianismo que é muito mais profundo, tá? Quando Jesus falou, não adulterem, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar por uma mulher com olhar impuro, de cobiça, já está adulterando no seu coração.
Então é mais ou menos isso. Não matem, mas eu digo, aquele que odiar já matou. Então o cristianismo dá uma dimensão muito maior, muito mais profunda. Porque a intenção do coração já vale para nos desviar de Deus. Então cuidado, cuidado. Versículo 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu acho muito profundo isso aqui. Sabe por quê? Porque muitos cristãos sabem de cor João 3,16. E o que está escrito lá em João 3,16? O próprio apóstolo João escreveu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a vida por nós e nós também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Já parou para pensar que profundo isso? É a prova viva de que eu amo Deus quando eu amo o meu próximo. O versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Prática, obras, mostrar na prática. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Grifo versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Guarda isso no teu coração, tá? O amor você vai provar que é verdadeiro quando você demonstra com atitudes. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, porque amamos, porque estamos em santidade. E quando o nosso coração nos condenar, vamos ler de novo versículos 19 e 20. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. E quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. E amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Presta atenção nisso. O seu pecado interrompe as tuas orações. Muitas pessoas estão em pecado e oram e a oração não passa do teto. Há uma barreira que nos impede de sermos abençoados. O dia que eu confesso meus pecados e abandono meus pecados, minha consciência não me acusa mais, porque é o Espírito Santo que está mostrando que eu estou em erro. E quando eu resolvo e decido, por mais difícil que seja para minha carne, mas eu morro para mim mesmo, tomo minha cruz, morro para mim e vivo para Deus, o que vai acontecer? Deus vai começar a me honrar. E as orações que eu começo a fazer, Deus vai começar a ouvir. A falta de poder espiritual é falta de vida com Deus. A falta de poder nas orações é falta de santidade. Isso é muito sério. Por isso que as pessoas, quando estão em pecado, nem vontade de orar têm. Por quê? Interrompem a comunhão com Deus. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha que profundo isso aqui. O Espírito Santo está em nós, essa é a prova que somos de Deus. E quais são os mandamentos que Deus quer? Que nós obedeçamos, que creiamos em Jesus Cristo e que amemos uns aos outros. Crer em Jesus, eu vou obedecer tudo que o Senhor manda. E o maior mandamento, ame o seu próximo. Ame a Deus e ame o teu próximo. Que Deus abençoe muito você. Olha que profunda essa carta. Olha que profundo esse texto. Você vai vibrar para o capítulo 4. Amanhã nós vamos andar no capítulo 4, onde tem a expressão mais linda da Bíblia. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Convido você para estarmos juntos amanhã, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos tratado.
O Senhor tem derramado o seu amor em nossas vidas. Eu quero agradecer, Pai, por esse tempo precioso, diário, que o Senhor nos dá em contato com a tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? Muito mesmo. E até amanhã, se Deus quiser.